Mais um projeto aqui da série sobre sistemas de automação, aqui do canal Diversão em Tecnologia. Hoje vamos ver aqui o projeto da continuação do sistema de climatização. Já apresentei aqui no canal então a central de climatização. Hoje vamos utilizar ela para fazer o controle aqui de mais um circuito, que no caso vamos estar apresentando dois circuitos, né? Onde eu tenho aqui dois displays, cada um aqui está configurado como termômetro, indicando então a temperatura. Então hoje no projeto nós vamos ver o que? O sistema de climatização, ao qual vamos então estar monitorando o ambiente. Dependendo então dessa monitoração do ambiente, a central toma decisões e aciona então os dispositivos. Hoje a nossa central aqui de sistema aqui de climatização, ela vai estar então monitorando através aqui do nosso sensor o ambiente externo, e vamos acompanhar então através aqui do display este monitoramento, e vamos ver então a variação que vai ter aqui no nosso ambiente externo referente ao sistema que nós vamos utilizar hoje, que vamos apresentar aqui um ar condicionado. Vamos fazer aqui uma simulação então do ar condicionado para poder então refrigerar o ambiente, e vamos então estar observando essas alterações da temperatura, seja ela na parte interna do ar condicionado, bem como na parte externa, através aqui dos nossos termômetros, qual podemos ver então aqui na bancada. Como vemos aqui então na indicação do display, o sensor aqui então já está identificando qual é a temperatura e a umidade aqui do ambiente, né? Este projeto aqui eu já apresentei no canal, vou deixar um link aqui na descrição, caso você não tenha visto o projeto então do nosso sistema de climatização. E através então deste monitoramento vamos ver o que vai acontecer aqui com o nosso projeto do ar condicionado. Este aqui então é o ar condicionado, no qual eu vou explicar o funcionamento dele, tá? Fazendo uma simulação. Então utilizei alguns circuitos aqui para poder então fazer com que a temperatura ambiente possa cair alguns graus, tá? E aí nós vamos ter a monitoração dessa temperatura através aqui dos nossos termômetros. Eu vou mostrar como foi feita a construção aqui deste ar condicionado. Aqui tem a parte interna da construção do ar condicionado, né? Onde eu vou apresentar aqui o circuito, o funcionamento completo dele aqui. E antes da gente entender o funcionamento dele aqui, vamos dar uma analisada aqui como funciona um ar-condicionado convencional. Em um circuito convencional de um ar-condicionado, nós temos basicamente duas partes principais. Uma é o condensador, é aquela parte que fica do lado de fora, e depois temos a parte interna, que é o evaporador. E o que acontece nesse percurso aqui? Vamos ter então um tubo ao qual vamos ter o que? A transferência de calor da parte interna para a parte externa, e a parte externa então através do compressor vai pegar e transformar o que? Esta alta pressão que estava passando pela tubulação vai fazer uma baixa pressão, e na parte interna, na parte do evaporador, nós vamos ter o que? A parte que vai fazer o resfriamento do ambiente, né? Então basicamente o circuito é desta forma. E na parte aqui então do condensador, ao qual vai esquentar, vamos ter um ventilador para fazer então a refrigeração da parte externa. Na parte interna também vamos ter um outro ventilador para poder jogar então este ar frio para dentro do ambiente. E a transferência aqui através do tubo vai ser feita aqui através de um compressor, para poder fazer com que o circuito então trabalhe com uma alta pressão e uma baixa pressão, fazendo com que nós temos então a transferência de calor da parte interna para a parte externa do nosso ambiente. Então basicamente um ar-condicionado convencional funciona mais ou menos desta forma. No circuito aqui do nosso ar-condicionado eu não tenho como colocar um compressor aqui, até porque está miniaturizado aqui o circuito, mas vamos fazer uma simulação através de um sistema utilizando então uma pastilha Peltier, tá? Esta pastilha ela trabalha da seguinte forma: de um lado ela vai esquentar, do outro ela vai esfriar. Com isso nós vamos aproveitar então esses dois fenômenos da pastilha Peltier para fazer então o nosso circuito funcionar aqui. Então quando ele é alimentado, temos então um fio negativo e um fio positivo. Pastilha alimentada com 12 volts, uma corrente entre 3 a 5 amperes,
tá? Para poder fazer então o seu funcionamento. E o que vai acontecer é que nós vamos precisar colocar o que? Dissipadores nesta pastilha. É o que nós temos aqui. Temos um dissipador bem grande aqui, ó. É a parte que esquenta, que vai representar o nosso condensador. E aqui nós temos a ventoinha, o qual vamos utilizar um cooler para poder fazer o resfriamento da parte aqui que esquenta. Dentro aqui da câmara foi colocado também um outro dissipador, que está então em contato com a pastilha Peltier, fazendo com que o ar frio que vai estar aqui possa ser enviado para o lado de fora, ao qual vamos ter aqui na parte interna também outra ventoinha para fazer o que? Agora na parte de exaustão, jogando esse ar frio que está dentro da câmara para a parte externa aqui do exterior do nosso ambiente. Então o funcionamento dela vai ser desta forma. E para fazer o monitoramento, então eu tenho aqui um sensor do tipo NTC que está conectado próximo ao dissipador para poder então verificar quando houver a queda da temperatura interna aqui da nossa câmara que compõe o ar-condicionado, né? Então eu tenho esse circuito dessa forma. E aqui eu tenho um LED que vai apenas ficar aceso, indicando que lá dentro está tudo funcionando para a gente poder ver, somente de decoração este LED aqui, né? Então o circuito do ar-condicionado está composto desta forma, qual nós vamos observar através agora do termômetro o seu funcionamento. Vou deixar ela aberta assim mesmo para a gente poder acompanhar. Ligando então o circuito agora do nosso ar-condicionado. Primeiramente liguei aqui o nosso termômetro do sistema de climatização, o qual já está aqui medindo então qual é a umidade e a temperatura na parte externa do nosso ambiente. Já este outro termômetro está aqui medindo qual é a temperatura interna lá da câmara do nosso ar-condicionado. Como o texto que é apresentado aqui nesse display, ele tem informação maior do que a capacidade que o display pode indicar aqui para a gente, então por isso que o nosso texto fica aqui na forma de rolagem, tá? Então marca ali o nome do projeto, que é o ar-condicionado, utilizando então a pastilha do tipo Peltier e a temperatura na linha de baixo aqui. Estou utilizando aqui um display de LCD de 16 colunas por 2 linhas, tá? Então o texto fica muito grande, por isso que fica então nesta fase de rolagem. Esta chave aqui liga o ar-condicionado. Vou ligar ela aqui para a gente acompanhar o que vai acontecer dentro da câmara fria. Vamos observar aqui no nosso termômetro o que acontece com a temperatura interna do nosso ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado e agora vamos observar a temperatura. Já temos então o início da queda da temperatura interna do nosso ar-condicionado, ao qual então a pastilha Peltier já começa a resfriar o ambiente. Já temos aqui então quase 2 graus de queda da temperatura. Como o circuito aqui ele não está superdimensionado, então vamos ter bastante perda ali tanto na parte de calor quanto na parte aqui da refrigeração, porém já dá para ter uma noção de como é o funcionamento do ar condicionado. Já temos aí então praticamente 3 graus de queda da nossa temperatura ambiente, observando que o outro termômetro do nosso sistema de climatização está ali marcando então os 30 graus, que é a temperatura externa, enquanto o nosso temperatura interna do ar-condicionado está em torno de 27 graus. Uma queda de praticamente 3 graus em relação à temperatura externa. Como podemos observar, então o cooler aqui está agora fazendo a refrigeração da parte externa aqui do nosso condensador do ar-condicionado, e aqui eu tenho o outro ventilador que está fazendo a função de exaustor, enviando então esse ar gelado aqui para fora aqui do nosso ambiente. Vou pegar agora o sensor aqui do nosso climatizador, tá? E vou colocar aqui da nossa central na saída de ar aqui
do ar condicionado para a gente poder então verificar a queda que ele vai fazer aqui no lado do ambiente, na parte externa. Conectei o sensor na saída do ar condicionado e agora vamos observar então a queda que ele vai dar da temperatura na parte externa do nosso ambiente. Vou ligar o ar condicionado e vamos esperar para ver o que acontece. Agora o ar está ligado e vamos ver as temperaturas começarem a cair. A parte externa, ela vai sempre cair de uma forma mais lenta do que a parte interna, o que é normal num ar condicionado, o qual ele leva um certo tempo para poder refrigerar um ambiente, o qual o ar condicionado deve ser muito bem dimensionado para o tamanho do ambiente que se deseja fazer então o sistema de climatização funcionar adequadamente. Como vemos ali no termômetro, que indica que a parte interna já temos uma queda considerável, e aqui na parte externa podemos observar a queda então da temperatura grau a grau. Com isso podemos então ver que o nosso sistema do ar condicionado ele funciona simulando muito bem então essa queda de temperatura, trabalhando então com o ar frio e o ar quente que está então no ambiente. Vamos agora analisar o esquema elétrico do termômetro que está então monitorando a câmara fria do nosso ar condicionado. Como podemos ver aqui, o nosso circuito do nosso termômetro ele é bem simples, está tudo aqui baseado em cima do microcontrolador, alguns componentes externos para poder fazer o microcontrolador funcionar, e externamente a plataforma a qual foi primeiro prototipada. Temos aqui o sensor, o display e alguns componentes que nós vamos explicar agora. E antes da explicação, eu peguei este projeto e prototipei ele todinho aqui sobre a plataforma Uno, né? Depois de tudo conferido, tudo certinho, então foi passado o circuito aqui para a placa de circuito impresso. Utilizando então esta plataforma aqui, eu consigo sacar o microcontrolador e consigo fazer então o projeto externamente. Caso eu utilize este tipo de plataforma onde o microcontrolador ele é soldado na placa, já não tem como pegar e fazer o projeto, porque o circuito está aqui inserido já direto na placa, tá? Então a gente vai ver as conexões que estão aqui no circuito, que corresponde então às pinagens do microcontrolador. Essas pinagens não é a mesma pinagem que a gente tem aqui na plataforma, porque na plataforma as configurações aqui são diferentes das configurações dos pinos do microcontrolador, tá? Então vamos analisar o circuito, como ele foi composto, e depois vamos ver o código que foi inserido aqui no microcontrolador. De início vamos ver aqui que nós temos então a entrada aqui de 12 volts, tá? O que nós temos aqui é a entrada de 12 volts e paralelo a essa entrada de 12 volts nós temos a saída do LED, tá? Então nós temos 12 volts aqui e 12 volts neste conector aqui para ligar o LED. O LED então ele é colocado um resistor para limitar a sua corrente. Esse LED aqui ele está interno à câmara fria lá do nosso ar condicionado. Para fazer a fonte, fazer então com que eu obtenha 5 volts na saída aqui para alimentar o microcontrolador, utilizamos então um 7805, tá? Para poder então ter 5 volts na saída. Aqui tem os capacitores de filtragem, como vemos aqui no esquema elétrico. Depois, para que o circuito possa funcionar, nós temos ainda o cristal, juntamente com seus capacitores, para que o circuito do microcontrolador possa funcionar externamente. Aqui temos o cristal, os dois capacitores, para poder então fazer o funcionamento do circuito. E aqui nós temos o reset. Temos aqui então um resistor que está configurado como pull-up no pino 1 do microcontrolador, e ligando aqui o nosso botão de reset, ele é ligado ao GND. Então, se precisarmos resetar o microcontrolador, vamos pressionar então o botão, que vai então mandar um sinal, uma tensão negativa para
o microcontrolador. Com isso, o circuito ele é resetado. Para o sensor, vamos utilizar aqui um termistor, que ele está então configurado aqui como um divisor com este resistor aqui de 10K, que está ligado então ao pino 24. O pino 24 ele corresponde então à porta A1 do nossa plataforma Arduino, tá? Então esse divisor aqui é conectado aqui ao pino 24. O sensor utilizado então ele é um termistor do tipo NTC de 10K, tá? Temos aqui então o sensor. Esse sensor aqui ele está então inserido internamente na câmara fria, no dissipador lá da nossa pastilha Peltier, para poder então fazer o monitoramento daquela queda de temperatura que tem internamente. E depois nós vamos ter aqui as conexões aqui ao nosso display, né? Então nosso display aqui eu consigo sacar ele aqui do nosso circuito, até porque a gente consegue então colocar ele em uma outra posição se for instalado em uma caixa, tá? Então a gente consegue fazer esse saque aqui da placa. E se a gente for observar aqui no barramento dele, nós vamos ver que o pino 1 aqui é onde vamos ligar o GND, o pino 2 vamos ligar o VCC, o pino 3 é o pino de contraste, já vou falar sobre esse pino aqui no circuito. Depois o pino 4 é onde está ligado o RS, o pino 5 é o RW, ele é ligado ao GND, o pino 6, que é o Enable, ele é ligado ao microcontrolador. Depois aqui nós temos 8 bits de dados para o envio dos dados para o nosso display. E vamos utilizar então a partir aqui do D4, o D5, o D6 e o D7, sendo que o D4 é o pino 11, o D5 o pino 12, o D6 o pino 13 e o D7 o pino 14. E aqui nós temos o pino 15 e o pino 16, que corresponde ao LED, que faz o brilho aqui do display. E vamos colocar um resistor então limitando a corrente aqui neste A do nosso LED, para poder fazer o controle do brilho do display, né? Então esta aqui é a conexão que nós vamos ver aqui no esquema elétrico. Observando então as conexões, então o pino 1 é ligado ao GND, né? O pino 2 ele é ligado ao VCC, aos 5 volts, que vem aqui do regulador de tensão. O pino 3, então ele é o contraste. Quando a gente utiliza aqui com essa plataforma, normalmente usa lá um potenciômetro para poder fazer então o contraste dos caracteres que são apresentados no display. Aqui eu já estipulei um valor fixo de 2K2 para termos então um contraste fixo, ao qual não vamos precisar ficar variando no potenciômetro. O pino 4 então ele é ligado ao pino aqui do microcontrolador. O pino 5 ele é ligado ao GND, tá? Ele é ligado então ao GND aqui da nossa fonte. O pino 6 então vai lá para o pino do microcontrolador, e os dados depois nós temos então o D4, que corresponde então ao pino 11, D5 ao pino 12, D6 ao pino 13 e o D7 ao pino 14, e estes são ligados então no nosso microcontrolador, tá? Observando que a pinagem então aqui do microcontrolador não é a mesma pinagem que nós vamos ver no código, que o código lá ele é referente aos pinos aqui de saída do nossa plataforma Arduino, tá? E aqui no pino 15 e pino 16, então eu tenho um resistor que limita então a corrente que vai para o LED, limitando então, com isso a gente faz o controle do brilho. O pino 15 então é o anodo e o pino 16 é o catodo do LED do display. Agora que analisamos então o circuito, vamos ver o código que foi inserido dentro do microcontrolador para podermos fazer então a leitura da temperatura que está sendo então monitorada. O código que foi inserido então no microcontrolador ele também é simples. Nessa primeira linha aqui a gente verifica então que a inclusão das bibliotecas. A primeira biblioteca
ela corresponde então à biblioteca do display, do cristal. A segunda é a biblioteca aqui do Thermistor. Depois vamos definir aqui quais serão os pinos de ligação do nosso display. Então, como eu disse, a diferença entre os pinos do microcontrolador e os pinos que é conectado aqui na plataforma, tá? Na saída. Então aqui nós temos aqui o pino 12 do Arduino, o pino 11, depois 5, 4, 3 e 2, tá? Aqui corresponde então às saídas lá do display, o RS, o Enable e os 4 dados, tá? Então é aqui que a gente define esta pinagem. Caso seja necessário fazer alteração, basta então alterar estes números aqui e obter outras saídas aqui do nosso plataforma do Arduino. Então aqui nesta declaração aqui definimos qual vai ser a porta que vai então receber o sensor. No caso aqui vai ser a porta A1. Já no setup, o que nós vamos ter aqui? Primeira coisa é fazer com que o display então seja inicializado. E aqui a gente define qual é o tipo de display. No caso vou estar utilizando então um display de 16 colunas por 2 linhas, tá? Depois eu vou fazer aqui uma pequena intronização antes de colocar o circuito para funcionar. No caso aqui eu vou então fazer uma intronização do meu canal, que é o canal Diversão e Tecnologia, qual ele vai fazer então esta pequena intronização toda vez que o circuito for ligado. Ele vai esperar então um tempo de 900 milissegundos, depois ele vai já limpar a tela e vai já escrever então o próximo texto, que vai ser então o ar-condicionado, que é o nosso projeto, e a pastilha Peltier, tá? Então o nosso projeto vai ficar passando aqui no display de uma forma que vai ficar rolando. E aí nós vamos entrar agora no loop. Aqui no loop, então a primeira declaração que nós vamos fazer no loop é fazer o que? Uma forma com que o nosso texto fique rolando. Então, através desse for aqui, a gente vai fazer com que o texto fique rolando. Neste caso, ele vai rolar o texto para a esquerda, tá? Na próxima linha aqui, nós vamos ter então aqui, ó, aonde vai ser feito o que? O cálculo da temperatura. É neste caso aqui, nesta linha aqui, que nós vamos ter então a obtenção do valor lido pelo sensor e depois vai ser impresso no display. E essa declaração aqui, ela é feita dentro da biblioteca do Thermistor, tá? Então, feita essa leitura, vai ser impresso então o valor no display. E no display nós vamos fazer da seguinte forma. Como vimos lá, nós temos na linha 1, 2 vezes repetindo então a temperatura que está sendo lida em tempo real, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter então a primeira impressão aqui da escrita da temperatura na linha 0, na coluna 0 da linha 1. Vai estar então, a primeira frase vai ser o tempo, depois vai aparecer então a leitura que está sendo pelo nosso Thermistor. E aqui nós temos o símbolo, né, o código do símbolo que aparece que é do grau, tá? Então logo após a leitura da temperatura aparece o símbolo de grau e depois vamos imprimir aqui a letra C, simbolizando então que é em graus Celsius. E para fazer então a repetição da nossa leitura enquanto o texto está rolando, vamos deixar um espaço aí de 4 colunas vazias, depois vamos começar a imprimir tudo novamente, tá? Então o texto repete 2 vezes enquanto está acontecendo a rolagem do texto. E aí tem uma esperinha também aqui de 250 e depois ele vai ao fim e chegando aqui no fim ele retorna novamente ao início do loop. E assim é o programa que foi inserido então dentro do microcontrolador que está aqui no nosso projeto do nosso termômetro que mede então essa variação da temperatura. Se você não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos projetos sobre a série Sistemas de Automação. Deixa aí um comentário, deixa aí o seu like e já no próximo vídeo nós vamos então apresentar este outro projeto aqui, ó, que ele é
também um termômetro, só que ele é agora um termômetro duplo, onde nós temos aqui 2 sensores, tá? NTC também, que irá fazer então essa monitoração aqui da temperatura em 2 ambientes distintos, e podemos então fazer o monitoramento da temperatura lida através aqui do display, de forma que temos as 2 leituras dos sensores. Então no próximo vídeo eu vou explicar como é a construção deste novo termômetro. Então desde já inscreva-se aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. E se você quiser baixar este projeto do termômetro, bem como o código que foi inserido aqui no microcontrolador, vou deixar um link aqui na descrição do blog, tá? Onde você pode adquirir então o esquema elétrico, bem como o código que foi inserido aqui no microcontrolador, tá? Então no próximo vídeo vamos continuar com a nossa série sobre sistemas de automação.